É bem possível que, se você estiver vendo esse vídeo em algum momento após o dia 4 de março de 2024, o Bitcoin já tenha superado sua marca histórica de $68 mil, que foi o preço que ele atingiu em novembro de 2021. Muitas coisas estão por trás desse preço e vamos começar a desmistificar um pouquinho esse investimento em Bitcoin. Olá a todos, me chamo Pedro Matiotti, sou banqueiro aqui na Ave Investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin e criptomoedas. Um tema que está super quente no mercado e vai tentar entender por que ela está subindo, quais são os ganhos potenciais, se faz sentido ter na carteira ou não e como que a gente pode investir. O Bitcoin nada mais é do que uma moeda, assim como o real, o dólar ou qualquer outra moeda que se possa imaginar. A diferença essencial do Bitcoin para outras moedas é o fato de ser uma moeda digital que não tem um dono e não tem um agente centralizador. A própria tecnologia que respalda o Bitcoin é responsável por criar segurança para ele, criar liquidez para ele e criar meio de circulação para o Bitcoin. Essa moeda, ela se embasa em uma tecnologia chamada blockchain, a grande inovação que existe por trás do Bitcoin. Já foram pensadas no passado outras soluções de moedas digitais, mas foi somente em 2010, com a invenção de Satoshi Nakamoto, que pensou na blockchain, que isso foi possível. Uma tecnologia que validava as operações que ocorriam com o Bitcoin, que davam segurança e davam capacidade de descentralização. Ninguém sabe até hoje quem é Satoshi Nakamoto. Há quem especule que sejam grandes corporações, os russos, mas o fato é que em 2010, para validar a invenção dele, para validar as crenças que haviam nessa invenção, Satoshi separou uma quantidade substancial em bitcoins numa carteira privada e desde então nunca mexeu. Essa carteira é pública e com pouca pesquisa na internet você consegue ter acesso a quantos bitcoins estão guardados nela e tudo isso existe para validar a invenção que houve lá em 2010. De 2010 até hoje, já houveram várias polêmicas acerca do Bitcoin, que ele pode ser usado para operações ilícitas, que ele pode ser usado para esconder recursos, mas o fato é que de lá até hoje já teve uma alta surpreendente. A primeira transação com Bitcoin foi em 2010, com o objetivo de adquirir 2 pizzas e foi gasto o equivalente a 660 milhões de reais hoje para adquirir essas pizzas. Nessa transação, quem comprou elas gastou 10 mil Bitcoins para poder confirmar a compra. O Bitcoin ele foi inventado com o objetivo justamente de trazer poder para as pessoas na utilização do dinheiro. Hoje a gente sabe muito bem que os governos e os bancos centrais eles têm liberdade, quase que liberdade, para poder imprimir mais moeda, para poder desvalorizar a moeda de acordo com os interesses políticos e financeiros de cada nação. A gente viu isso acontecendo bastante durante o período de pandemia, onde o governo americano, por exemplo, imprimiu bilhões e bilhões de dólares para dar auxílios, para dar incentivos, para dar subsídios, para que a economia pudesse continuar funcionando. E acreditando em uma moeda onde os governos não tivessem essa capacidade de desvalorizar a moeda e tirar o poder de compra do cidadão, foi que o Satoshi Nakamoto inventou o Bitcoin em 2010. Ele se embasa nessa tecnologia da blockchain. É justamente essa tecnologia, justamente a existência de ter uma tecnologia que dá tanta segurança para o Bitcoin. Hoje, o Bitcoin ele é uma moeda criptografada, ou seja, toda essa tecnologia ela está segura através de uma criptografia. A criptografia nada mais é do que uma segurança, uma senha que dá para os usuários a certeza de que as transações feitas pela blockchain e o dinheiro que estão guardados em suas carteiras não vão ser acessados por ninguém mal intencionado. Para a gente ter uma ideia de escala de grandeza, quão seguro é isso, hoje a chave criptografada da blockchain, ela roda em uma criptografia de 256 bits. Isso é equivalente a 2 elevado a 256. O número que deriva
dessa possibilidade é um número tão grande que existem mais possibilidades para essa senha do que existem átomos no nosso universo atualmente. Quando a gente fala em segurança, em até mesmo lastro que existe no blockchain, o lastro e no Bitcoin, o lastro nada mais é do que o lastro da criptografia, o lastro matemático que existe por trás disso tudo. Muitos fatores eles podem ser responsáveis pela alta que a gente está vendo hoje. Mas eu acho que o principal fator que tem por trás da alta do Bitcoin é o fato dele ser uma moeda descentralizada e deflacionária. Diferentemente das moedas de curso forçado, do real e do dólar, o Bitcoin ele tende a ganhar valor ao longo do tempo justamente pelo fato de que ele não pode ser ilimitado. Diferentemente de uma moeda americana, que o governo pode, se for necessário, emitir mais moeda, o Bitcoin ele tem um limite. Vão existir 21 milhões de Bitcoins. A expectativa é que o último Bitcoin seja minerado em 2144 e não há possibilidade de ter mais Bitcoins. Isso faz com que, quanto mais o tempo passe, mais o Bitcoin valha. Se, ao menos que haja uma grande mudança nos paradigmas econômicos, na ordem social que a gente conheça, mesmo comprando Bitcoin hoje, existe grande probabilidade de que no longuíssimo prazo, em relação a real e dólar, vai se ter ganho financeiro, justamente por causa dessa característica deflacionária da moeda. Se a gente for olhar um número em Bitcoin, hoje ele pode ser utilizado até 8 casas após a vírgula. Então, 0,0008 casas após a vírgula, a gente tem um satoshi, que é a menor unidade que se pode ter no Bitcoin. Então, hoje é possível comprar 0,008 casas após a vírgula, um satoshi, que é um Bitcoin. E esse prazo de 2144, ele existe também porque se criam novos Bitcoins a partir da mineração. Hoje, quando existe a solução de um problema matemático, que é o que dá atração e poder computacional para a rede do Bitcoin, esse minerador ele é recompensado com 6,5 Bitcoins aproximadamente. E existe um mecanismo de redução dessa remuneração, que é o halving, que é outro motivo pelo qual, muito provavelmente, o Bitcoin está subindo esse ano. O halving, ele reduz pela metade a remuneração que o minerador recebe quando resolve esse problema matemático. E a partir de abril desse ano, essa remuneração cai de 6,5 para 13,25. Então, o fato de que a partir de abril desse ano vai se passar a criar menos Bitcoins, está fazendo com que a busca por esse ativo ele aumente também. Mais um fator que pode justificar a alta do Bitcoin é a aprovação na SEC lá nos Estados Unidos de ETFs de Bitcoin Spot. O que significa isso? Fundos listados em bolsa que vão poder comprar Bitcoin à vista. Até então, até o início desse ano, final do ano passado, 2023, existia veículos no mercado tradicional que permitia que a gente operasse Bitcoin, mas era Bitcoin futuro, não era o Bitcoin Spot, era derivativos de Bitcoin. Qual que é o efeito prático disso? A gestora que estava operando esse ETF, ela não tinha a obrigatoriedade de ter em custódia o ativo lastro, o ativo alvo, no caso, o Bitcoin. Então, ele só operava com garantias, ele operava derivativos. Com a aprovação da SEC, o Bitcoin Spot passou a ser necessário para que haja esse ETF. Então, como é que funciona? Para título de curiosidade, né? Um ETF ele é um fundo de investimentos negociado em bolsa. Quanto mais gente procura esse fundo, mais o emissor, no caso a BlackRock, que foi a primeira que aprovou esse ETF, ela tem que comprar bitcoins à vista, comprar Bitcoin no mercado para poder lastrear a emissão das cotas desse ETF. Então, se todas as pessoas do mundo quiserem comprar, naturalmente não tem Bitcoin para todas as pessoas do mundo, né? Mas a BlackRock vai ter que cumprir essa demanda da ETF comprando Bitcoins e deixando isso em custódia, deixando isso guardado para lastrear esse ETF que a BlackRock está emitindo. Então, por uma dinâmica simples de oferta e demanda, está se demandando mais Bitcoin, porque está dando esses ETFs que foram aprovados nos Estados Unidos, eles estão dando acesso a mais pessoas para acessarem mais Bitcoins e a demanda ela cresce naturalmente. Se eu puder resumir, os fatores que estão fazendo com que a moeda suba esse ano são 3. O aspecto deflacionário que o Bitcoin tem ao longo do tempo, e isso
circula bastante nos fóruns mais especializados, mais entusiastas de Bitcoin, que dizem que essa é a verdadeira moeda de qualidade do mundo hoje, é o Bitcoin. Então, essa característica está fazendo com que haja mais procura. O halving que vai acontecer em abril, que vai diminuir a remuneração, e a questão das ETFs americanas que estão permitindo a negociação de ETFs com Bitcoin spot, Bitcoin de verdade, com um ativo lastreado em Bitcoin de fato. Falando ainda sobre halving, remuneração, a gente pensa o que vai acontecer então com os mineradores. A rede vai acabar lá em 2144, porque mais ninguém vai querer minerar, porque não vai mais valer a pena, porque a remuneração vai caindo pela metade a cada 4 anos, até 2144 vai chegar em algum momento que não vai valer a pena mais minerar. O que vão fazer com toda essa força computacional? O que vão fazer com todas essas empresas que mineram Bitcoin hoje? A remuneração vai ser das transações. Hoje, para se concretizar uma transação usando o Bitcoin, é preciso que haja uma validação. É preciso que alguém use poder computacional para validar toda a cadeia que existe antes, todo o registro da cadeia que existe antes da blockchain e valide essa operação. E, naturalmente, para remunerar esse poder computacional, se paga uma comissão. E é essa comissão que vai remunerar o trabalho dos mineradores no futuro, quando não valer mais a pena minerar bitcoins, que vai ser aproximadamente em 2144 com 21 milhões de bitcoins. Hoje, esse mercado ele é um mercado de 2,5 trilhões de dólares, no qual o Bitcoin representa 53% de todo esse montante. O segundo colocado é Ethereum. Diferentemente do Bitcoin, que foi pensado em ser moeda, o Ethereum é uma plataforma. Pense no Ethereum como se fosse uma linguagem de programação que roda soluções em blockchain, contratos inteligentes. Hoje, a predominância do Ethereum ela representa 17% desses 2 trilhões e meio de dólares que existem hoje no mercado de cripto. Existem vários tipos, tá? A gente tem que também poder diferenciar. Existem criptomoedas que existem para ser moedas, e hoje a principal é o Bitcoin. Existe o Ethereum, que é uma plataforma, que é uma linguagem de programação, assim, simplificando, que vai ser a base para novas outras moedas. Existem as altcoins, que são moedas que visam ser alternativa para o Bitcoin. São moedas alternativas. Existem as stablecoins, são criptomoedas que são lastreadas em moedas fiduciárias. Por exemplo, a USDT, ela é uma moeda que roda na blockchain, só que ela tem o lastro de $1, ela sempre vai valer $1, por isso que é stablecoins. Depois tem os utilities tokens, que são soluções que usam da blockchain e de contratos inteligentes para dar acesso a serviços específicos, a soluções específicas com base na criptografia, na tecnologia de blockchain. E depois a gente tem as NFTs, que foi febre em 2021, se eu não me engano, que nada mais são que tokens não fungíveis, ou seja, são peças digitais que são distinguíveis entre si, são exclusivas, só existe uma daquelas, que é uma tecnologia bem interessante, que pode ter várias aplicações, mas que em 2020, 2021 ali foi uma febre com arte digital, né, com design de quadros, figuras, imagens, tudo isso. Existe um conceito que a gente chama de Fear of Missing Out, que é o medo de perder, né? O medo de estar de fora de alguma coisa. E muito provavelmente, muitos de vocês estão assistindo, se não compraram Bitcoin ainda e já viram toda essa alta, vocês devem estar sofrendo disso. E devem estar se perguntando como comprar, né? Como se expor. Hoje existem várias formas no mercado tradicional, no mercado onde a XP opera, onde nós temos acesso para os nossos clientes, e no mercado normal, né? No mercado tradicional para criptomoedas, que são através das exchanges. Vamos falar primeiro do mercado tradicional. Hoje, a gente tem a possibilidade de comprar fundos de investimento que investem em criptoativos. Existem fundos
que vão ter uma gestão mais ativa dessas criptomoedas e vão ter fundos passivos, que vão simplesmente comprar Bitcoin, por exemplo, e vão esperar o tempo passar e se valer dessa eventual valorização ao longo do tempo. Além disso, é possível também comprar as ETFs, elas não existem só no mercado americano. Inclusive no Brasil a gente teve ETF de Bitcoin Spot, de Bitcoin à vista, antes de ter nos Estados Unidos. Então aqui é possível a gente comprar essas ETFs também. E assim como tem fundo de gestão ativa e fundo de gestão passiva, que não mexe, ETF também. Você pode comprar ETF de Bitcoin somente, de Ethereum somente, ou vocês podem comprar ETFs temáticas, ETFs que vão fazer investimento em algum segmento específico desses criptoativos, ou que vão ter uma gestão ativa da carteira, tudo isso sendo negociado através da Bolsa de Valores. E, naturalmente, vocês podem abrir uma conta internacional também e comprar o ETF Spot nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Já no mercado paralelo, que é o tradicional para criptomoedas, vocês podem comprar de duas formas. Primeiro, vocês podem conhecer alguém que tem Bitcoin e essa pessoa vender diretamente para vocês, sem a necessidade de um intermediário. Ou vocês podem comprar através de uma exchange, que nada mais é do que uma corretora que negocia criptomoedas, criptoativos. O grande ponto de escolher se comprar no mercado tradicional, um ETF, um fundo de investimento, ou comprar o ativo puro, no meu entendimento, é o quão você quer se dedicar a esse investimento. Hoje, como eu comentei, a criptografia da blockchain, de uma eventual carteira própria que você for criar, hoje ela é inviolável, tá? Não existe tecnologia no mundo que consiga violar a blockchain, a segurança dessa criptografia. Mas o lugar que você guarda, o lugar que você tem esse ativo, ele pode eventualmente ser violado. Então, se você for lá, eu quero ter Bitcoin direto e vou comprar direto numa corretora. Você pode ir numa Binance, por exemplo, comprar os Bitcoins, mas é imprescindível que guarde isso em uma carteira própria, não deixe isso na Binance. Porque a Binance está sujeita a ataques hackers, a falhas de segurança. Estar com esses Bitcoins, com essas moedas na Binance, não significa que você está com isso custodiado em uma carteira. Ele está na corretora. Se você optar por ter isso em um fundo de investimento, os fundos de investimentos, eles fazem essa custódia para você. Eles vão buscar as medidas de segurança para poder ter isso guardado da forma adequada. Inclusive, vários desses fundos eles têm contratado seguros para lastrear essas operações, para dar respaldo para os clientes que optarem por investir através desses fundos de investimento. Resumo da obra, então. Bitcoin está em alta. Se você é uma pessoa que tem apetite a risco, pode fazer sentido para sua carteira, avalie com bastante cuidado. Ele é um ativo que tem muita volatilidade, mas as bases do Bitcoin, toda a ideia que tem por trás das criptomoedas, elas tendem a fazer sentido no longo prazo. Avalie com cuidado, estude muito, saiba o que você está fazendo e conte conosco aí para o seu processo de decisão. Muito obrigado. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, quiserem mais vídeos, deixem nos comentários e uma boa semana para todos.